E eu gosto de trazer um pouco da realidade de volta, né? Porque às vezes tem muita coisa aqui que parece paraíso, mas não é paraíso não. Então, vamos dizer, vocês são todos educadores, né? E eu acho que principalmente o papel do educador está num momento de mudança muito grande. E eu acho que tudo que está acontecendo com inteligência artificial, com robótica, ela está criando determinadas situações que a gente, como sociedade, não está discutindo. A coisa está descendo de roldão, pegando a gente, parece um tsunami, né? Não é uma onda que a gente pode surfar, não. É um tsunami do tamanho de um bonde que vai pegar todo mundo. Então, o que eu gostaria de fazer é bater um papo e provocar algumas situações na cabeça de vocês, porque eu acho que cada um de vocês, voltando da onde vocês vieram, vocês podem provocar situações e de começar essas discussões também nos ambientes que vocês estão. Então, primeiro eu gostaria de falar o seguinte: eu não acredito em educação sem educador. Começa por aí. Eu não acredito que alguém possa aprender em frente a uma telinha apertando o botão. Então, quer dizer, para mim, o papel do educador é de educar e usar as ferramentas todas que existem, seja ela robótica, seja ela inteligência artificial, seja ela realidade virtual, como ferramenta para te ajudar a entregar a educação. Além disso, eu acho que essa tecnologia toda devia ajudar a gente ao que eu chamo de individualizar a educação. Eu acho que um dos grandes erros que a gente teve nos últimos, pelo menos nos últimos 50 anos, é que a gente criou uma educação média para um aluno médio, com currículo médio, só que não existe nem esse aluno, nem essa educação, nem esse currículo. E fica todo mundo ou à esquerda do médio ou à direita do médio, mas ninguém está no médio. E a gente não tem ferramentas para saber o que está acontecendo e como que esse aluno ou essa pessoa que deveria estar recebendo essa educação está reagindo. Porque não adianta a gente só medir instantaneamente o que aquela pessoa aprendeu ou não. A gente tinha que ter uma metodologia de saber o que ficou lá dentro para o futuro, não é só na hoje e amanhã. Esqueceu amanhã, acabou. Então eu queria basicamente introduzir dois conceitos. Um seria o que a gente chama de hard skills. Hard skills é tudo aquilo que pode ser codificado, impresso, feito em livro. Então, por exemplo, tabuada, aprender a fazer equação de segundo grau, aprender química, inorgânica, orgânica, física, fórmula, isso tudo é o que a gente chama hard skills. Hoje a gente pode ter tudo que quer aqui, ó. Eu, quando estava crescendo, a gente esperava uma vez por ano chegar o livro da Britânica do ano, da Barça. Hoje está tudo aqui, tem aplicativo da Barça, tem aplicativo. Então, eu acho que na minha opinião, e eu faço parte de um grupo, que eu acho um grande perda de tempo. Para que a gente vai passar um ano aprendendo tabuada? Eu posso perguntar a Siri, quanto é 8 vezes 3? Ela vai responder 24. Para quê? Segundo, é a gente começar a analisar aonde a gente vai usar esse hard skill. A gente realmente precisa, olha, eu sou engenheiro industrial, tenho 3 mestrados, um em economia, um em computer science, um em MBA. Vocês me perguntarem o que eu uso mesmo, talvez as referências que eu fui exposto. Meus livros ainda estão lá no meu escritório. Quantas vezes eu mexi neles? Acho que nenhuma. Então, para mim, eu acho que o importante é a gente entender que hard skills hoje são facilmente adquiridos de uma forma ou de outra. Porém, existe o outro lado da moeda que eu chamo de soft skills. E soft skills é tudo aquilo que é emoção, sentimento, empatia, amor, coisas que ninguém aprende. Então, eu acho que o que a gente devia estar começando a se preocupar é o seguinte: já que hard skills está disponível e cada vez está ficando mais à disposição e mais barato, por que não concentrar a educação no soft skill? Por que não começar a ensinar crianças no pré-primário empatia, filosofia, sentimento, comunicação, aprende a ler o olho um do outro, que são coisas que estão começando a desaparecer completamente. Hoje a gente passa o tempo todo de trás da telinha
E olha, não é muito raro você ir a um restaurante e ver um casal sentado, cada um olhando o seu telefone, e eu acho, não sei se vocês estão passando texto um para o outro, que vocês aprenderam como falar, mas você vê duas pessoas, um em frente ao outro, cada um com sua telinha. Então, vamos dizer, o grande coisa é o seguinte, de que forma a gente começa a ensinar soft skills. E aí que eu entro com o papel do educador, que é o papel que vocês têm, é o seguinte, de que forma vocês levam isso e começam essa discussão. Que eu acho que ninguém tem a solução. Eu não tenho, nosso grupo que estuda isso aqui há um tempão não tem essa solução. Mas a gente sabe que é um incômodo. Então, o simples fato da gente reconhecer que é um incômodo, vamos começar uma discussão e achar a solução coletivamente. O Brasil é um país cheio de diferenças. Então, a realidade da solução no Leblon, no Rio de Janeiro, é completamente diferente de em Goiânia ou em Manaus. E ainda vamos ter dentro de Manaus, talvez, soluções diferentes do que é num canto e do outro canto da capital. Mas eu acho que a discussão tem que ser começada o mais rápido possível. Eu gosto do conceito, e eu gostaria de dividir isso com vocês, que eu chamo de humanidade aumentada. Aonde a gente começa a usar essas tecnologias todas que estão à nossa disposição para aumentar a nossa capacidade de humanidade, não substituí-la. A gente tem que tomar um pouco de cuidado. Isso aqui vai ser decidido pela Artificial Intelligence. Isso vai ser Machine Learning. Não vai ser não. Porque essa Machine Learning, esse Artificial Intelligence, eles podem coletivamente pegar informação sobre o Joãozinho tomou decisão, quando isso aconteceu ele fez isso, a Mariazinha fez isso, ele pode, isso tudo que está documentado e observado, eles vão poder botar lá no banco de dados. Mas aquele sentimento, olhando o olho no olho, olhando a pessoa, olhando a tremida, isso eles não vão fazer, não tem como codificar isso. E eu acho que isso é que o humano tem. E na minha opinião, e na opinião de várias pessoas na tecnologia, eu acho que de 50 a 100 anos não vai ainda conseguir codificar. E eu acho muito difícil codificar esse tipo de coisa. E eu gostaria de dividir com vocês também uma coisa que começou a ser observada nos últimos 4 ou 5 anos, é muito recente, e foi quantificada agora nos últimos 2 anos, 24 meses. Foi feito aqui no Vale, na maioria das empresas entre São José e São Francisco, toda a Bay Area, né? Foi feito em Austin, no Texas, que é um grande centro de tecnologia também. Foi feito em Boston, Nova York, e foi feito em Idaho, que tem um pequeno centro de tecnologia. E eles basicamente fizeram o seguinte, eles começaram a documentar contratações e começaram a documentar demissões nessas empresas de tecnologia. O número é absolutamente absurdo. É 93% das contratações foram feitas todas baseadas em hard skills. Esse engenheiro pode fazer isso, ele sabe codificar aquilo, esse químico sabe fazer isso, esse físico sabe fazer isso, totalmente baseado em hard skills. As demissões, olha o número agora, hein? 97,4%. Foram todas elas por falta de soft skills. Gente, internaliza o que eu estou falando. É super importante, porque o que eu falo para as empresas que eu ajudo, eu digo, não contrata baseado em hard skills. Você não devia nem estar entrevistando se o hard skill não está aprovado. O que você tem que fazer é entrevistar soft skills. É saber o que essa pessoa vai trazer e adicionar à cultura da companhia. Qualquer companhia é uma metamorfose ambulante, ela depende das pessoas que vêm, que vão, depende das interações com fornecedores, clientes, comunidade. Ela não é um ser estanque. Então, se você tem uma cultura e você quer manter aquela cultura, os donos das empresas, os fundadores, o papel dessas pessoas é somente entrevistar por soft skills. E você diga, olha, você mandou embora por falta de, então por que não começa o processo baseado nisso que a gente está falando? Então, como é que a gente pega e traduz isso para o campo de vocês? A gente precisa, então, estar começando a criar, desde a molecada até quando você termina a faculdade, o quê? Soft skills. Então, de que forma a gente vai fazer isso?
Eu sou um pouquinho mais antiguinho do que a maioria de vocês, né? Então, eu estudei filosofia no ginásio. Vocês ouviram falar nisso? Eu tive filosofia 1, 2 e 3. 3 anos de filosofia no ginásio. Isso é uma coisa que não existe mais. Existe no Brasil. Opa! Ótimo. Ótimo. Então, eu acho que... Eu iria até mais longe. Eu quase que me bateram quando eu falei isso a primeira vez. Eu digo assim, faculdade devia todo mundo... Não existe mais faculdade. Só existe uma escola. Escola de filosofia. Todo mundo tem que fazer 4, 5 anos de filosofia, depois vai fazer mestrado do que for. Vai aprender a ser gente primeiro. Entendeu? Porque eu acho que todo mundo deixou de ser gente. A gente está perdendo o que a gente tem de mais importante, que é a nossa humanidade. O homem, humanidade, é um bicho coletivo, é um bicho que toca, é um bicho que faz coisas junto. Ele não foi feito, e biologicamente nós não evoluímos ainda para ficar atrás de uma telinha. Por isso que o número de depressão está aumentando, por isso que o número... Todas as doenças mentais estão aflorando, que é uma loucura, e o pessoal diz, mas o que está vendo? Está na cara. Você tem 2.000 amigos no Facebook, 0 quando você quer tomar cerveja. Dá para entender por que você está deprimido?